noite a todos, é um prazer muito grande. Estamos aqui novamente para mais essa reunião. Já estou vendo aqui o nosso amigo Luiz Otávio, todo elegante aí, já preparado para isso. Muito obrigado, Luiz Otávio, por ter atendido o nosso convite. E vamos começar. E a bola agora está com o Luiz Otávio e pelo trabalho aí também do Enilson. O Enilson que vai intermediar. Está aí o nosso amigo Siqueira, também aposto, Férez, que eu estou vendo aqui. O Cris já está entrando também. Muito obrigado, Luiz Otávio. E vamos lá. Boa sorte. Bom, hoje a gente está na 26ª live da Fenalto, né? Desse período aí de pandemia, desse período de isolamento. A gente convidou, hoje a gente tem a honra de receber o Luiz Otávio Matias. O Luiz Otávio Matias é um bom amigo, mas o Luiz Otávio Matias representa hoje, ele é o diretor-geral da Tecnobank, que é a maior registradora de contratos do Brasil. Então, o Luiz pode dar um panorama para a gente um pouco mais apurado, porque a gente sabe que, ainda que alguns DETRANs estejam parcialmente ou trabalhando parcialmente fechado ou com alguns problemas, né, a gente sabe que é uma boa amostragem a gente ter a maior registradora de contratos à nossa disposição aqui para esclarecer as nossas dúvidas, tirar as nossas dúvidas e se apresentar para a gente. Então, eu gostaria de chamar o Luiz para fazer uma apresentação e depois a gente faz aquele bate-bola de sempre. Luiz, a bola está contigo. Bom, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui. O Enilson falou que eu sou um bom amigo, né? Hoje ele olha para mim como um bom amigo, né? Mas nós já fomos concorrentes árduos, né? Nós já fomos parceiros de trabalho no mesmo banco. Hoje nós somos só bons amigos, né, Enilson? Bom, pessoal, na verdade, eu vou falar um pouquinho mais disso, mas o Enilson e o Lidia me convidaram para bater um papo com vocês aqui. E basicamente falou, Luiz, é um papo, vamos trocar ideia um pouco sobre o que está acontecendo no mercado, falar um pouco de Tecnobank, que é um player do mercado de vocês, que vocês conhecem pouco, mas de grande relevância no mercado de financiamento de automóveis, né? Então, de fato, apesar de eventualmente, assim, eu conheço alguns nomes aqui, conheço algumas pessoas que estão aqui. O meu mundo todo, né, meu mundo profissional sempre foi voltado a financiamento de automóveis. E uma relação muito próxima a todo esse mercado. Então, eu acho que uma certa liberdade de tratá-los aí como grandes amigos, apesar de não conhecê-los pessoalmente, mas, de alguma forma, aqueles que estão nesse mercado há mais de 30 anos, interagiu comigo de algum jeito, não diretamente, mas indiretamente, tenho absoluta certeza disso. Então, a ideia aqui é falar com 5, 6 slides sobre o que é a Tecnobank, falar um pouquinho do mercado de financiamento de automóveis e abrir um pouquinho para uma conversa de como é que a gente vê e debater com vocês como é que a gente está vendo a recuperação desse mercado de agora para frente e algumas iniciativas nesse sentido, né? Para isso, eu vou compartilhar aqui essa apresentação de forma simples para a gente ter esse insight desse nosso bate-papo. Bom, pessoal, então, como eu disse há pouco, né, hoje eu estou como vice-presidente da Tecnobank, a gente já está aqui há quase 3 anos, né, mas a minha experiência toda é no segmento financeiro. A minha vida toda foi fazendo financiamento de automóveis, né, tanto novos quanto usados, motos, e passei por grandes instituições, na verdade, acho que as 3 maiores instituições desse segmento, e terminei minha carreira em 2014 como vice-presidente do Banco Itaú, e lá eu era responsável por 100% da área de financiamento de automóveis, consórcio e outras áreas destinadas a crédito ao consumo. Então, quando eu disse há pouco, olha, em algum momento nós tivemos algum nível de interação, é por essa história toda
seja ela em que atividade eu estive do lado de cá, seja crédito, cobrança comercial e como head de operação, de alguma forma nós interagimos ao longo dessa minha carreira. O que é a Tecnobank? Primeiro, ela é uma empresa que tem 12 anos de história, uma empresa voltada à área de tecnologia, né? Eu vou falar de tecnologia, mas a tecnologia mais aplicada no negócio que nos envolve aqui. Então, primeiro, como registradora de contrato, nós estamos em 11 estados brasileiros e trazemos uma série de soluções que trazem segurança ao segmento financeiro e de veículos, que é o nosso assunto aqui hoje. Eu acho que tenho que explicar um pouquinho, sempre, quando eu estou falando com o revendedor, o que é a Tecnobank e qual é o papel dela na esteira de financiamento de veículos. Então, aqui tem um fluxo do ciclo de financiamento e como nós estamos em back-office dessa operação, a gente não aparece para vocês com a relevância que nós temos nesse mercado. Então, só para explicar, a gente tem aqui basicamente o momento em que existe a proposta de financiamento dos bancos das revendas para os bancos, né? A partir do momento em que se faz a opção pelo pagamento da operação, existe a inclusão do pré-gravame, que esse sim é uma coisa que, como até pela longevidade dele, é uma coisa muito comum para a gente, né? E a gente, eu e Nilson, né, nós tivemos a oportunidade de ter desenvolvido isso lá no final da década de 90, né, que foi a história do pré-gravame. Então, vocês conhecem bastante esse pedaço, aonde o banco fala assim, fiz o pré-gravame. Só que o pré-gravame, ele não constitui alienação fiduciária e nem emite-se o documento só com o pré-gravame. Para consolidar a alienação fiduciária e emitir o documento, aí entra a Tecnobank, certo? Que recebe das instituições financeiras todos os dados do financiamento em si e da garantia que está sendo dada. Quando nós temos os dados do financiamento e a garantia que vai ser constituída, aí nós levamos essa informação ao Detran e sim, nesse momento se realiza o registro do contrato e ao realizar o registro do contrato, o documento pode ser emitido e se consolida a alienação fiduciária. Então, a gente trabalha para as instituições financeiras para que seja consolidado a alienação fiduciária, para que o documento seja emitido e o novo proprietário tenha a posse do documento e o banco a garantia constituída em caso de inadimplemento, que ele possa fazer a busca e apreensão e assim por diante. Como eu disse, nós estamos nesses estados aqui, que estão em azul mais escuro, né? São os estados que nós atuamos, e o Maranhão, nós estamos em um processo de implementação, né? Outros estados, tem estados que a gente ainda não atua, e tem estados que têm um modelo próprio de registro de contrato, como o Rio Grande do Sul, que o modelo é um modelo diferente dos estados em que nós atuamos. Nesses estados, eles representam, na verdade, 73% do volume de vendas de veículos financiados no Brasil. E a Tecnobank tem 62% de share dentro desses 73%. Por isso que nós somos a maior registradora de contratos no Brasil como um todo. Além do processo de registro de contrato, que permeia aquela cadeia que eu falei há pouco para vocês, nós interagimos com as instituições financeiras dos 5 pilares dessa esteira de crédito, basicamente em 4 deles. Tá? Então,
Nós temos produtos na parte no pilar, que é aqui captura de dados cadastrais, esse aqui à esquerda, onde nós temos a parte de biometria, né, para a parte de assinatura eletrônica, validação se é aquela pessoa ou não, captura de documentos através de OCR. Na onde nós falamos de análise de crédito, nós temos modelos de score de crédito que ajudam e definem junto aos bancos quem é o cliente que tem direito, ou melhor, que risco, né, o banco está adquirindo com aquele cliente. Então, nós temos aqui um modelo de decisão de crédito implementado. Na parte de validação cadastral, né, o grande produto nosso é um score de fraude, onde nós apontamos para a instituição financeira que aquela pessoa não é a pessoa que diz ser, que aquele documento não é o documento válido, trazendo segurança, de fato, para a parte de fraude, evitando, na verdade, a fraude junto ao sistema, que é uma coisa que, ao passar dos anos, veio de uma forma muito crescente, fazendo com que as instituições financeiras dediquem um investimento bastante relevante nesse pilar, evitando as fraudes que alguns fraudadores tentam aplicar, né? E aí sim, na parte de formalização e assinatura do contrato, a gente tem quatro produtos, incluindo o registro de contrato, que é um modelo de avaliação de garantia, né, que a gente, através de uma metodologia nossa, nós dizemos se a avaliação, se o valor é aquele e se aquela garantia está desimpedida, e, enfim, características voltadas ao bem. Aqui a gente traz a assinatura digital, né, que acho que não requer muita explicação, e a parte do laudo eletrônico, que também é um produto de validação da garantia. Então, dos 4 pilares que constituem a esteira de crédito, quando nós estamos trabalhando junto às instituições financeiras, basicamente nós temos produtos nesses 4 dos 5 pilares existentes. Bem, eu acho que tem um assunto bacana, ou melhor, um assunto que tem uma expectativa aqui, que é como é que está a recuperação de veículos, de venda de veículos aqui no Brasil, né, no meio dessa pandemia toda. Essa semana, a Infomone soltou esse gráfico apontando que no mês de junho nós já temos 60% do mercado recuperado, tá? Esse número da Infomone, ele é um número baseado no emplacamento. Como a gente comentava até um pouquinho antes da gente começar a apresentação, nem todos os Detrans estão emitindo o documento. Então, como o número da Infomone é um número baseado no emplacamento, esse número a gente entende que ele tem um pequeno desvio, né, que ao tempo deve se acertar, mas nesse momento não é um número do que está acontecendo de fato, né, em financiamento de automóveis principalmente, tá? E aí a gente traz a nossa análise para esse cenário, que é esta curva aqui. Do lado direito aqui a gente só tem uma curva de como é que vem evoluindo os casos de Covid, né, chegando ao número aqui de 800 mil casos aqui no Brasil, né? E aqui nessa parte mais clara, tomando por base os meses, as quinzenas, desculpa, de fevereiro e a primeira quinzena de março, que é onde, vamos lá, a gente pode considerar esse mercado normal, nós percebemos o quê? Uma queda acentuada, né? Aqui tem financiamento, então a gente veio a 33% da base existente. E o que eu considero aqui, para que vocês entendam, se lá em Infomone considera o emplacamento, aqui a gente considera o pagamento da operação. Então, o nosso número não depende do emplacamento. Nosso número está baseado no pagamento do banco a vocês. Quando o banco faz o pagamento da operação, a gente está sabendo que aquele carro foi vendido e eu não preciso aguardar o emplacamento para saber como é que está o comportamento de mercado. Então, se nós compararmos os
desculpa, esse número anterior, aonde ele tinha percebido uma queda de 30%, aqui já tinha um impacto com relação a essa parte de emplacamento, e do lado de cá os 60% também, né? Por quê? Quando eu vou olhar quando o carro foi vendido, ele foi vendido com esta curva, tá? Então, onde a gente vê 30, na verdade, é 33, 43, 49, 53. O que está acontecendo é que esse último mês, aquele 60%, ele, na verdade, estava diluído nos meses anteriores, tá? Então, a gente está com uma curva um pouco mais atenuada do que aquele solavanco todo, que é esse número, vamos dizer, alavancado que a gente viu lá na Infomon. Olhando isso para os estados em que nós atuamos, a gente tem algumas boas notícias, né? E outras não tão boas. E aí, obviamente, a gente não cobre todos os estados, mas vocês podem olhar aqui, eu vou passar um pouco de cada um, o estado que você está inserido para entender como é que está o financiamento de automóveis dentro do seu estado. Tá? Então, São Paulo hoje, ele está a menos 54% do que ele era pré-crise. Tá? Nós ainda não atingimos 50% das vendas financiadas que nós tínhamos antes da crise. Mas, qual é a notícia boa? Ela vem num crescente e agora, com esse processo de liberação que está acontecendo, nós percebemos nessa última semana já uma aceleração. Eu imagino que rapidinho a gente já passa dos 50% de vendas com relação à pré-crise. Santa Catarina chegou a estar somente a 30% abaixo do mercado, né, antes da crise. Ela, infelizmente, regrediu um pouco nessa semana, então nós estamos lá a menos 36%, 37% do que estava antes da crise. O Paraná, que praticamente depois do solavanco da primeira quinzena de abril, ele chega em maio a quase o mercado pleno, estamos falando aqui em só 13%, de 12% de queda. Ele teve uma quedinha essa semana, então está entre 12% e 13% aqui, está estável em 13% do mercado anterior à crise. Minas, a 30%, menos 30% do mercado. Pernambuco, sim, ainda está sofrendo bastante, está menos 67%, então o pessoal de Pernambuco está sofrendo muito, né? A Paraíba está aqui igual a São Paulo, menos 54%. O Piauí do Elídio está com menos 68%, né? Então, o pessoal do Piauí deve estar enfrentando uma pedreira, né? Já o Rio de Janeiro, já uma curva, uma recuperação acelerada aqui, né? Apesar de ter lá em abril ter ficado a menos 80% do negócio, hoje já está aqui na casa de 40%, 38% na verdade, o que me parece uma ótima recuperação. O que a gente tem observado, e eu acho que é até um pouco do que a gente tem ouvido no mercado, tem, né, das notícias que circulam, o mercado, a partir do momento que ele vai abrindo, como a gente pode ver em São Paulo, que apesar de ter tido um grande solavanco, o estado de São Paulo, ele vem crescendo, né, e agora deve crescer. Hora que aparece qualquer notícia, como eventualmente aconteceu aqui em Santa Catarina, né, onde o mercado já estava se recuperando, ele trouxe uma pequena queda, ou uma queda com relação ao mês passado, à quinzena passada. Então, acho que a gente vai viver um pouco dessas ondas, né, mas num patamar muito melhor do que foi esse patamar que a gente chegou aqui, no caso de São Paulo, a 70%, e eu acho que é um dos piores números que a gente já viu, que foi o que o Brasil, em média, teve de queda, né? E ela vem crescente.
E aí vai muito dessa visão, estado a estado, e como é que ela vai abrir, né? Então, o mercado está tendo esse comportamento. É óbvio que isso ainda tem alguns passos a serem dados. A gente tem participado dessas discussões e aqui todos nós vamos ter que ter de muita criatividade, né, para conseguir passar por esse momento que a gente está. A minha visão só me antecipando um pouquinho aqui, a minha visão de médio prazo, né, é que a gente volta a um mercado anterior à crise, porém vai ser muito difícil recuperar esse vale. Então, o que a gente precisa estar muito preocupado é como é que a gente passa esse momento, né, e que nesses próximos meses, conforme a história do Covid vai se assentando, né, o mercado tende a recuperar. E eu diria assim, o exemplo, né, que o mercado está aí, é que quando você vê as aberturas do mercado, a venda vem. O cliente ainda é comprador, os bancos, obviamente, estão aí ávidos por voltar aos seus volumes de financiamento e a gente aqui, como revendedor, tem toda a necessidade para que isso aconteça. Basicamente, era isso um pouco que eu queria falar sobre quem é a Tecnobank, o papel que nós estamos inseridos e um pouco dessa visão de mercado. E aí eu entrei na onda do Enilson de falar assim, olha, pessoal, acho que é importante, seria muito legal a gente bater um papo sobre isso, que eu acho que a gente tem um pouco mais a agregar do que a apresentação em si. Legal, Luiz. Obrigado pela tua apresentação. Eu queria abrir as perguntas em dois estágios. O primeiro estágio era sobre o que é que a Tecnobank representa, como ela impacta os negócios nos nossos negócios. Se vocês têm alguma pergunta específica sobre o que a Tecnobank faz e como ela impacta nos nossos negócios. No segundo estágio, a gente abre para discutir um pouquinho mais mercado. Alguma pergunta sobre o que a Tecnobank faz e como ela impacta nos nossos negócios? Alguém quer perguntar? A explanação que o Luiz Otávio fez foi excelente, né? Deu para entender tudo o que a Tecnobank faz, né? Inclusive, o que ele passou para nós aí são carros que foram financiados, né, Luiz? É isso, né? É isso, carro financiado. Carros que realmente foi financiado e que não foram transferidos. Pode ser alguns que foram transferidos e outros não. É isso, né? Por isso que dá a discrepância entre o que a gente observa, né? Porque eu olho o pagamento, quando o dinheiro sai da conta do banco e entra na conta de vocês. Mas e não o emplacamento. A explanação foi excelente, deu para entender bem todo o serviço que a Tecnobank faz. Acredito eu que muita gente que está agora com nós aqui não saberia dizer o que é a Tecnobank, não é isso, Enilson? É verdade. O Alex estava se mexendo ali inquieto. Ele tem alguma pergunta, Alex? Tenho sim. Tudo bem, Nilson? Tudo bem, Luiz Otávio? E linda bancada aí da nossa live. Na verdade, a pergunta eu acho que pode ser para vocês dois do mercado financeiro, Nilson, tanto para o Luiz Otávio quanto para você. O que a tecnologia, por exemplo, que a Tecnobank tem, ela consegue barrar ou pelo menos filtrar mais inadimplência. Eu falo isso porque eu queria até entender um pouco o histórico, porque há muitos anos atrás vocês não tinham todo esse database para recorrer e para se proteger contra inadimplência. Hoje, com muita tecnologia, com database, por um lado, com certeza vai reduzir o nível de venda, mas também vai aumentar a segurança aí dos bancos e das entidades financeiras. Eu queria entender que ferramentas que vocês utilizam para barrar um pouco a inadimplência e se você pudesse também fazer um comparativo, Luiz Otávio, como era isso antigamente, antes de toda a tecnologia digital e como ela é hoje. Bom, primeiro, de fato, hoje toda a modelagem de crédito,
né, que nós temos hoje, e nós como Tecnobank, e o mercado de uma forma geral, ela tem, acho que 98% das decisões de crédito estão via modelos de crédito, e um percentual muito menor que é a parte subjetiva, né? Eu acho que tem um ponto primeiro. Ninguém previu nos seus modelos de crédito uma pandemia, né? Nós conversamos aqui com bastante gente e temos interação com bastante gente e operamos isso muitos anos. Ninguém previu uma pandemia. Isso cria um segundo step de análise, que é que impacto que essa pandemia vai trazer. E assim, é quase que reativo a uma certa recalibração desses modelos diante esse evento chamado pandemia, que não estava previsto em lugar nenhum, né? Os modelos estão sendo, nesse momento, ajustados a isso, né? E esse ajustado é para entender que impacto que tem, que de forma ele atenua a parte de inadimplência, né? Eu acho que a gente, Alex, eu falaria para você o seguinte: nós estamos num momento de ajuste, certo? Do lado das instituições financeiras, do lado dos nossos modelos, né? Eu sei que às vezes a percepção eventualmente é que houve um enrijecimento na aceitação de crédito, e ele deve ter acontecido de uma forma geral, mas não pelo ponto de corte dos modelos que ainda não estão ajustados, mas sim pela qualidade do cliente. Então, você tem imagina assim, você tem até um lugar, até um número X que você vai cortar. Daí para cima você não aprova, daqui para baixo você aprova. Esse ponto de corte, as instituições ainda não têm exatamente o movimento eles vão fazer. Eu acho que poucos fizeram movimento nesse sentido. Pelo menos nós não fizemos nenhum movimento ainda. Estamos avaliando como é que nós vamos fazer isso. Porém, a qualidade do cliente mudou muito, né? Então, isso fez com que trouxesse uma percepção de uma piora na aprovação, né? Mas eu quero crer, pelo que eu tenho, que não foi pelo movimento de ponto de corte. A decisão desses modelos hoje, ela é muito mais sofisticada do que era há 15 anos atrás, certo? Nós temos muito mais informação hoje do que nós tínhamos há 15 anos atrás. O que, de fato, permite uma acurácia maior e permite a escalabilidade que a gente tem. Tenho um pouco de dificuldade de entender que o mercado caminharia para os volumes que a gente está com os modelos de análise de crédito que nós tínhamos há 15 anos atrás, que era totalmente diferente do que é hoje, né? Tinha uma tecnologia aplicada muito menor e, por isso, difícil de se escalar, muito difícil de conseguir escalar. Então, acaba tendo um trade-off, né? Eventualmente, lá atrás, a gente tinha uma análise muito mais subjetiva, com uma interação muito maior com todos os players, e hoje isso naquele momento impedia a escalabilidade e não era tão seguro. E hoje não. Hoje a gente tem modelos que permitem escalabilidade, mais seguros, né? Porém, às vezes, parece meio maldoso, né? Depende de que lado se olha. Eu acho que basicamente isso. Legal, legal. Então, vamos entrar já no papo dos mercados, né? Tem duas coisas que você falou, Luiz, que são interessantes. A primeira é a recuperação do Vale, né? A recuperação do Vale impacta significativamente nos nossos negócios, porque imagina que você tem um volume de vendas em 100%, de repente você cai e a média Brasil caiu em torno de 70%,
na realidade 68% mais ou menos, a média Brasil, então vamos para 70%, caiu 70% e foi subindo muito lentamente, na grande maioria, obviamente, foi subindo muito lentamente, e a gente teve um buraco aí de 60 em alguns lugares a 90 em outros lugares, 60 a 90 dias, com vendas em torno de 30% do que era vendido no período normal, né? Aí eu tenho uma pergunta para você, mas antes da pergunta eu instigo esse pessoal que está aqui do seguinte: aparentemente você tem que preencher esse buraco que ficou dentro das tuas vendas, que você ficou entre 60 e 90 dias trabalhando, quando eu estou dizendo você, é a média do mercado, né? Trabalhando a 30% da capacidade. Então, no primeiro mês, se você vendia 70 carros, no primeiro mês você vendeu 100, você vendeu 30, deixou de vender 70. No outro, você vendeu 30, deixou de vender 70. No outro, você vendeu 20, sei lá, 40 e deixou de vender 60. Esse buraco aí é o buraco do caixa que a gente vai ter que saber repor. É esse espaço que a gente vai ter que repor, obviamente que não num curto prazo, mas em algum momento, para você reequilibrar o seu negócio, você tem que reorganizar e repor esse buraco. Quanto mais rápido você recolocar as vendas em equilíbrio de novo, melhor. Sabemos nós que talvez a gente não chegue a 100%. Agora, uma pergunta, Luiz. Na tua expectativa, supondo que todos os mercados voltaram a operar, aonde se estabiliza isso, a tua expectativa? Porque a gente sabe o seguinte, os modelos estatísticos, eles dizem para a gente que se você tem uma amostragem redundante, uma amostragem parruda, você pode dizer que o mercado se comporta conforme a amostragem. A Tecnobank espelha o que o mercado faz, que é venda de veículos financiados, e 70% dos veículos estavam sendo financiados. Portanto, me parece que é um modelo bem ajustado para a gente. Qual é a tua expectativa? Pessoal, eu queria só tem uma coisa nessa equação que eu acho que é relevante para todos que estão aqui. E aí eu vou entrar um pouco mais nessa tua pergunta, Nilson. O consumidor, ele também precisa ser provocado nesse momento, né? E o consumidor, ele precisa ter, nesse momento, o senso de oportunidade. Então, eu acho que tem uma parte que nós aqui temos que fazer, que é ir ao consumidor dando a perspectiva que ele tem uma oportunidade nesse momento. Se a gente conseguir instigar o consumidor a compreender que existe uma oportunidade, a percepção de oportunidade, a gente consegue mudar essa curva de crescimento que a gente está. E aí para que vocês entendam, e aí cada um faz um pouco a sua conta. Em média, a gente tem recuperado em torno de 5% da venda por semana, na média Brasil. Tá? Então, a gente tem crescido em torno de 5% sobre a base anterior. Isso vem de uma forma constante, porque tem como vocês viram naqueles mapas, tem o estado que cresceu, o estado que caiu um pouco. Então, na média, estou falando de média, né? E aí me perdoem, mas é uma média. Como dizia meu antigo chefe, né? Cabeça no freezer, pé no forno, na média você está com a temperatura ideal, mas o coitado está morto, né? Mas vocês podem considerar, na média Brasil, um crescimento em torno de 5%. É o que a gente está observando e o que a gente acredita. Essa curva pode mudar com o quê? Com essa provocação ao consumidor. Eu acho que
dar o senso de oportunidade ao consumidor, que ele tenha aquele momento, que aquele momento é um momento bom para ele comprar, eu acho que a gente muda essa curva. Falando do setor, falando com o pessoal do setor financeiro, e aí fazendo uma leitura sobre os movimentos que aconteciam antes e que estarão acontecendo, pode soar estranho, mas o mercado financeiro ele precisa emprestar, certo? E essa é uma concepção que talvez eu vou dar um exemplo aqui, trazendo uma analogia para vocês. Dinheiro em caixa no banco é a mesma coisa que estoque de carro para revenda. Ele precisa andar, ele precisa circular. O que a gente está vendo hoje no mercado financeiro é uma liquidez exagerada, certo? Eles estão com muito dinheiro para prestar. Porém, tem essas dificuldades. Primeiro, o consumidor ainda está arrefecido, né? E os que estão vindo estão com uma qualidade ainda não tão boa. Se a gente conseguir provocar o consumidor para que ele venha, nós conseguimos acelerar essa curva. E aqui eu não estou defendendo, já não defendo mais banco há muito tempo, tá, gente? É de que alguém fala, pô, é uma visão de banqueiro, bancário, sei lá o quê. Não, não. É uma visão meio pragmática aqui de quem sabe o que é. Um bom exemplo é esse. O banco está muito líquido. Tem muito dinheiro em caixa. E dinheiro em caixa no banco é que nem estoque de loja, certo? Parado. Ele precisa andar. Só que você não pode vender a qualquer custo, né? Que é o que a gente não venderia o nosso carro a qualquer custo e sem uma garantia dessa venda. Então, eu acho que o mercado está aí esperando. Eu acho que o grande jogador agora é o consumidor. Trazer o consumidor de volta. E aqui é um papel que eu acho conjunto, né? É a gente criar esse senso de oportunidade. Eu vi uma série de iniciativas do mercado financeiro tentando trazer isso. Um dos nossos grandes players recentemente indo na mídia dizendo, olha, pode vir que eu estou aberto. Então, existe já um movimento no sentido das instituições financeiras dizer, olha, eu estou aqui, venha comprar novamente, né? Acho que a gente tem um papel de contribuir com isso, de, olha, criar esse senso de oportunidade dentro dessa mecânica, trazer o consumidor, e eu acho que aí essa curva que eu estou observando em torno de 5%, ela volta. A composição do caixa, eu acho que o Nilson fez uma explicação ótima, gente. Eu acho que isso é uma coisa a recuperar lá ao longo do tempo. Eu sei que é muito difícil, né? Todos nós aqui temos os nossos negócios e sabemos o quanto que foi impactado e, pô, fluxo de caixa é um problema sempre, né? E eu acho que só que a gente não pode ter uma expectativa que ele entra de curto prazo, ele recupera de curto prazo. Eu acho que a gente recupera o fluxo, sim, mas não o vale a curto prazo. Eu acho que o vale a gente tem que ter um pouco mais de cautela para ter a recuperação do que ficou para trás. Eu, nesse aspecto, eu sou um pouco mais conservador. Eu acho que ele tende a demorar um pouquinho mais. Mas o fluxo normal, acho que depende dessa conjuntura que eu falei há pouco, que é trazer o consumidor. Eu acho que produto a gente tem, certo? A gente está com os estoques aí. Eu quero crer e acredito mesmo que as instituições financeiras, que são os grandes financiadores que movimentam isso, têm a avidez por vender. Então, a gente está com um cara só que define esse jogo, que é chamado consumidor, e que a gente precisaria focar nele. Legal, Luiz. Só um ponto a refletir, que é o seguinte, né? A gente tem de ativos, nós temos de ativos ou estoque ou dinheiro em caixa. Isso é o que a gente tem de ativos. Se você olhar e teu estoque está muito alto e você não tem dinheiro em caixa, roda para poder fazer dinheiro. Se você tem muito dinheiro em caixa, mas você não tem estoque, tua loja está vazia, corre para comprar. Esse momento ficou um buraco no dinheiro em caixa. Ele ficou um vale. Então, esse vale tem que ser preenchido pelo giro mais rápido de estoque. Mas, galera, perguntas de vocês para o Luiz, por favor.
Posso fazer mais uma, Nilson? Pode. Vamos lá. E, de novo, aí serve para as duas feras aí do mercado financeiro, né? Serve também para o Nilson essa pergunta aqui. A indústria automotiva, ela tentou, nos últimos 3, 4 meses, junto ao governo, iniciativas, não do lado do consumidor, mas do lado das concessionárias, ou seja, do lado da base e também dos fornecedores, algumas sugestões e que acabaram não indo para frente. O Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, esteve com o Paulo Guedes, pediu uma força aí do banco junto à iniciativa privada, junto aos bancos privados, e a mesma coisa o Pablo Dicey, presidente da Volkswagen, que eu até cheguei a comentar aqui numa live, ele chegou a pedir para o ministro da Economia que as empresas, ou seja, que as concessionárias pudessem usar o crédito tributário para facilitar o financiamento junto aos bancos, usando isso como garantia. E acabou indo por água abaixo. Eu pergunto aí para vocês dois, existe alguma iniciativa do governo para favorecer, ou seja, para facilitar esse momento tão difícil aí para as concessionárias, para ter, como vocês mesmos falaram, o fluxo de volta, ou seja, o dinheiro em caixa para poder movimentar e aí sim você poder se preocupar com o consumidor e com a venda? Você fala, Nilson, eu falo eu. Eu vou falar rapidinho. Eu percebo o governo muito mais preocupado com a pequena e média, a pequenininha empresa do que com um segmento específico, no caso concessionárias ou lojas de automóveis. Eu acho que o governo está querendo primeiro tentar mover a base, mover lá embaixo. Então ele está pegando o cara que não tem nem o que comer e está dando R$600 para ele gastar em coisas, sei lá, teoricamente em gêneros de primeira necessidade, muito embora o cara pega, faz o que quiser. Então, acho que o governo está preocupado em mover a base. Mas a gente já vê bons movimentos de bancos, inclusive bancos privados, oferecendo dinheiro para empresas médias reorganizarem os seus caixas. E é capital de giro mesmo. Agora, eu não acredito sinceramente, de que essas linhas de crédito sejam de um grau de atratividade muito grande, não. Eu acho que é mais socorro, mas eu passo a bola para o Luiz. Eu acho assim, pessoal. Primeiro que eu acho que essa decisão ela é quase que momentânea. Eu concordo com o Nilson que o governo nesse momento está preocupado com a base, porque se ele não dá uma acalmada na base, eu acho que tem um risco aí muito grande de uma convulsão. Então, todas as políticas estão do pequeno para o grande, né? E se percebe em diversas ações. Talvez a minha perspectiva com relação a isso é que nesse sentido de criar estímulo, talvez o governo comece a olhar novamente essa questão de crédito e incentivos para o segmento automotivo, né? E como ele é um segmento muito pesado no PIB, ele impacta em várias dimensões do PIB, é muito difícil você não considerar esse segmento numa decisão econômica. Eu acho que talvez o pedido veio um pouquinho antes do momento e por isso que deu essa segurada, mas me parece que isso tem alguma chance de prosperar. Eu não acho um negócio descartado. Qual que é a dinâmica? É o como, né? Porque os modelos anteriores de nível de incentivo, de abrir mão de imposto, ele foi tão condenado por essa equipe que está aí, que seria meio um contrassenso ele recorrer a esse tipo de incentivo. Eu posso dizer para vocês assim, uma certa inferência
dadas as informações que a gente acaba captando, que o próprio BNDES, que pouco chega diretamente na empresa, tem discutido algumas linhas para ser um pouco mais varejista do que ele tem por característica ser. Qual que é a dificuldade hoje do BNDES em conceder essas linhas de crédito? O modelo deles, o modelo de concessão é via o setor privado, né? Então, mesmo que ele libere dinheiro, o dinheiro está parando nas instituições financeiras. Aí eu estou falando mais de pessoa jurídica, né? Por causa dos modelos de concessão com base em garantia. E aí o dinheiro está lá disponível, mas as instituições privadas não distribuem porque o risco é dela, não é do BNDES, né? Então, a assunção de risco é do próprio banco. O que não muda para ele, então, absolutamente nada. É ele que está assumindo o risco. Apesar da taxa ser menor, a taxa não consegue chegar para o mercado de uma forma geral, porque o risco é do banco. E aí se discutiu muito uma forma do BNDES ou do Tesouro criar um fundo garantidor para as instituições privadas fazerem essa concessão. Só que arquitetar isso está muito difícil, tem uma série de implicações, e essa ideia ficou meio parada, né? E tanto que o BNDES está se movendo de alguma forma para conseguir fazer uma distribuição mais direta, e assim ele assume o risco do que dividir esse risco com as instituições financeiras. Isso são algumas nuances que a gente tem sobre isso. Mas respondendo a tua pergunta assim, mais prontamente, eu diria para você, eu acho que algum incentivo vem. O que eu tenho um pouco de dúvida. E basicamente por um ponto que eu falei há pouco. O mercado de distribuição de automóveis novos e usados, ele é muito grande e ele mexe muito com a economia. Então ele não vai ser deixado de lado no curto prazo. Legal, Luiz. Tem um ponto também que eu queria chamar a atenção para vocês, e vocês principalmente presidentes de associação, que eu sei que a gente luta, a FENALTO luta, e cada um de vocês, cada associação de vocês luta bastante pela formalização do setor de vocês, ou seja, para vocês terem mais associados ligados à associação, presentes e participantes. É importante dizer o seguinte, numa situação dessa, o governo faz análises setorizadas. Ele não faz análise loja a loja. Teoricamente, o governo sei lá, vou pegar algum de vocês aqui, vou pegar o Fábio e o Valdec que estão aqui, do Sinvep, que hoje estão se preparando para uma live às 20 horas, é isso? Eu vou pegar. O governo da Paraíba, ele não vai negociar loja a loja uma situação para beneficiar A, beneficiar B. Ele vai sentar com a associação que representa ou o sindicato que representa. Da mesma forma o Ceará, da mesma forma São Paulo, da mesma forma todos vocês que estão aqui presentes. Então, a percepção de que a associação forte, a associação formalmente contribuindo com a sociedade, ela é uma possível força de pressão para receber concessões do governo, muito maior do que uma pura e simples pressão de uma loja específica ou de um amigo que tem não sei aonde no governo. A pressão que vem é uma pressão de muita gente. Se for uma pressão de um só, não é muita pressão. Não sei se vocês têm essa percepção. Mas vamos lá, ainda temos mais alguns espaços para perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa mais? Só me permite uma coisa, Nilson, da próxima Por favor. pergunta. Eu queria reforçar isso. Uhum. Eu acho que a forma associativa, a representatividade associativa cria um push muito maior do que essa discussão de forma individual. O Alex citou o nome
que é o Pablo, meu Alex, que é um amigo de longa data, inclusive, conversando com ele, cara, eu falo assim, bicho, se a Anfávia não faz, eu não consigo fazer. Por quê? Porque a associação que tem que ter, que traz esse senso comum, que traz essa força única, que traz essa concentração, né? Então, eu só ratificando aqui o Enilson, que eu acho que vocês são líderes das suas associações, é muito importante, de fato, trazer o maior número de associados, trazer essa representatividade e criar essa interação com o setor público para ter essa representatividade. Eu acho fundamental o processo associativo nessas discussões. Para mim, ele todo jogo eu estou fora do jogo, porque quando você fala de forma associativa, a tua fala, a tua representatividade muda demais. Só, desculpa, nos complementando. Não, beleza, obrigado. Abrindo aí para vocês mais uma pergunta ou duas aí. Vocês têm alguma pergunta para o Luiz? Edilson, posso fazer uma colocação em cima do tema que estava sendo falado agora? Não é nem uma pergunta. Por favor. É uma colocação. Em alguns estados, as associações evoluíram um pouco mais e conseguiram se tornar sindicatos, como é o nosso caso aqui. E a força da representatividade, ou associativa ou sindical, ela é muito forte junto aos organismos estaduais, municipais e federal, né? Enfim, todas as entidades do governo. Tanto que, aqui no Ceará, no acordo que nós fazemos, vale para associado ou não associado. A convenção coletiva de trabalho ela é realizada por nosso sindicato, com o sindicato laboral, e vai valer para quem é associado e para quem não é, para todo o revendedor do estado do Ceará. Da mesma forma, quando nós conseguimos aqui fazer um acordo para pagar os tributos por estimativa, vai servir para todos. Então, é importante que haja essa conscientização realmente do peso, da importância que tem uma associação ou um sindicato e de uma entidade que é bem representada, né? Que tem um peso forte, principalmente nas negociações a nível de governo. A gente viu aí na Paraíba, o Fábio fez um trabalho espetacular, porque não estava fácil lá, né? Parabéns, conseguiu, inclusive algo que é raro de acontecer, você conseguiu a apertura aí no estado somente inicialmente para os associados, né? Porque vocês tiveram que ir por uma via judicial, então conseguiram, mas se fosse por uma via de negociação com o Estado, teria que valer para todos, né? Então, assim, só fazendo essa colocação para que realmente a gente entenda o peso que nós temos realmente em termos de representatividade e a importância que nós representamos também dentro de uma cadeia de negócios, dentro de uma cadeia produtiva. Legal, Everton. A gente, um pouco antes de começar a live aqui, o Luiz estava comentando com a gente da importância da ida dele, o Luiz Arvec, que está aí, da importância da ida dele lá em Campinas para tentar abrir na prefeitura. Eu citei o César, que também está aqui, o César Lansoni, que conseguiu fazer com que o estado do Paraná inteiro abrisse. Na verdade, a gente consegue fazer as coisas se a gente estiver junto. Se a gente estiver sozinho, é difícil, a gente não consegue. Então, eu acho que essa consciência associativa é um negócio que deve ficar perene e não deve ficar restrito a momentos de crise, mas deve ficar perene e deve ser constante. Luiz, você tem mais um tempinho. Desculpa. Eu queria fazer uma colocação também aí. Olha só, cheguei um pouquinho atrasado ali, né? Até falando contigo hoje, né, Nilson, que eu estou fazendo uma obra aqui, uma loja nova, então a correria está grande. Mas, enfim, o que eu queria colocar em relação aos bancos, né? Eu trabalho com banco bastante tempo, né? A nossa empresa ali, ela toma dinheiro, né, no mercado. Eu tenho outros negócios também, ramo de construção civil, então eu uso o capital de banco, né, no meu estoque, tá? Bastante tempo, a empresa tem 20 anos, né? Para quem não conhece, o cadastro é impecável, eu nunca paguei uma conta atrasada um dia,
as minhas contas são pagas sempre na segunda-feira, então se vence na sexta, na quinta, são sempre na segunda-feira. Nunca tivemos um Serasa, um cheque, nada. E sempre tive bastante limites em bancos, né? No aval também sempre. Trabalho bastante, dou bastante lucro para banco, né? E, cara, de um tempo para cá, até muito tempo aí no meio dessa crise, eu quero dar mais lucro para banco que para loja, né? Mas, enfim, agora na pandemia, tá? Alguns bancos, não sei se é legal citar o nome ou não, né? Alguns bancos, um deles, assim, que eu não estava usando nada já, por conta do juro deles ser mais alto, eu não estava usando há uns 2 anos, 3, mas tinha lá a minha linha de crédito, né? A conta garantida, e eles cortaram, entendeu? Cortaram. Tem um banco que, não vou falar, bom, Santander, pronto. Não estava conseguindo operar com eles há muito tempo, por conta que o juro era o dobro dos outros bancos, né? Para eu captar dinheiro com eles, para capital de giro. Mas tinha uma conta garantida lá, pouco, acho que era 400 ou 500 mil, e aí eles não renovaram, entendeu? Não renovaram. Outro banco também que eu tinha tomado lá um valor também, daí eu estava usando, né? O Banco Bradesco, né? Usando lá, acho que 1.800.000, uma coisa assim, também não renovaram até agora, né? Tô só pagando, baixando, né? Ou prorrogando, se não quero pagar, mas não renovaram, né? Então, assim, que tem dinheiro nos bancos, né? Acredito que tenha, né? Mas eles estão, cara, segurando, entendeu? Eu tenho patrimônio, meus 2 prédios aqui são próprios, né? Bem localizado, vale que 5 milhões cada prédio. Eu estou fazendo uma loja nova, estou investindo 2 milhões agora, estou no meio da pandemia, contratei 4 pessoas agora, daqui 10 dias eu vou inaugurar a loja e estou contratando gente já em treinamento para entrar. E o meu faturamento, apesar de a gente ficou fechado um pouco também no Rio Grande do Sul aqui, mas o meu faturamento no primeiro mês ele caiu 50%, né? No segundo eu já vendi 60%, né? No terceiro agora 70%, e como eu estou numa loja ali, todo lado, ali meio acampado, né? Normal que tivesse caído, né? Se eu tivesse na minha loja normal, ali, como eu estava trabalhando antes, acredito que a gente teria mantido o mesmo faturamento. Ah, mas é diferente, é diferente. Eu sei que é diferente porque a gente corre atrás, a equipe é grande, faz acontecer, né? Mas, cara, tipo, o gerente do banco, ele está em casa. Ele está de máscara, ele não pode sair para a rua, ele não pode visitar a tua empresa, né? E, cara, o banco está com o freio de mão puxado, entendeu? Então, o Santander, por exemplo, que eu falei, ele me toma aqui 600, 700 mil por mês de financiamento da minha empresa. Ele sabe, o operador dele está ali, conhece a minha empresa, sabe como a gente trabalha. E, cara, os caras cortaram, entendeu? Então, eu acho que, assim, o banco não está vendo com muito bons olhos, né, o nosso mercado, que eu acredito, né, não só porque eu estou investindo, que é um mercado que não vai acabar e vai retomar muito rápido. Não vai retomar muito rápido, já retomou. A gente se adapta muito rápido, cara. Nossas empresas, assim, desde o pequenininho ao maior ali, a gente está acostumado com isso aí, cara. Entendeu? A casca é dura e não vai ter ruim. E é com a gente que eles vão ganhar dinheiro. E eu acho que eles estão deixando um pouquinho a desejar. Não sei qual a percepção dos outros colegas aí, Denilson. Enfim, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Minha percepção, Doutor, é muito parecida com a tua e lamentavelmente o Luiz, assim, nós dois trabalhamos em banco, eu saí de banco em 2008, o Luiz saiu em 2014, né? A gente não trabalha lá, mas a gente acompanha muito o mercado financeiro, em parte porque a gente conhece praticamente todo mundo, a gente teve posições destacadas nos bancos e tal, mas em grande parte também porque é do mercado financeiro que a gente consegue ter as melhores temperaturas para fazer com que o nosso negócio hoje rode, né? E o que acontece, basicamente, o que acontece, o Luiz pode me completar o comentário, é o seguinte, é que na época que a gente tocava os negócios, o setor de crédito ficava embaixo da estrutura da financeira. E a financeira tinha o poder de intervir, atuar, conceder espaço de crédito para os seus clientes. De um tempo para frente, esse setor de crédito foi transferido e a financeira virou basicamente um setor de vender financiamentos. E o setor de concessão de crédito foi transferido para uma área que o cara fica sentado numa sala com ar-condicionado vendo planilha. Então, ele tira as conclusões dele por uma média de planilha.
E a média de planilha não é certo para ninguém. Para ninguém, porque a média é uma média. Né? Como o Luiz falou aí, cabeça na geladeira, o pé em cima de uma chapa de fogão, na média você está bem. Mas você não vê, cara, porque você está com... Você queimou os pés e queimou a cabeça. Enfim, então eu acho que essa transferência, lamentavelmente, prejudicou bastante o segmento de concessão de crédito de qualquer coisa, não é só de veículo, não. Me corrige aí, Luiz. Sem dúvida, né? Era uma outra época, um outro modelo, diferente do modelo que está aqui hoje. Né? E aí, doutor, de novo, eu peço desculpa por falar pela média. Né? Eu tenho visto algumas instituições procurar modelos de distribuição de financiamento. Né? A parte de concessão de crédito para revenda, a PJ de uma forma geral, e aí não é revenda de automóveis, tá? Crédito para PJ de uma forma geral, houve uma retração. Eles ainda estão muito mais ávidos para a pessoa física do que para a pessoa jurídica. Vou falar para os amigos, gente, vocês têm uma ferramenta na mão que é importantíssima, chama financiamento do automóvel. É pôr na mesa e trazer fidelização. O Enilson e outros, eu acredito que o pessoal que está lá ainda, eles tentam, de fato, criar um modelo de negócio que consiga atender todos vocês em todas as necessidades. E eu acho que, do lado de vocês têm uma contrapartida que põe na mesa. Né? E isso é importante, é olhar as instituições que criam equilíbrio entre a concessão pessoa física e a concessão pessoa jurídica. O que te dá tecnologia para aumentar as tuas vendas, o que não te dá. Então, eu acho que tem uma equação e vocês são balizadores disso na relação com a instituição financeira. Eu acredito que o Enilson já deve ter falado isso para vocês, mas vocês têm um valor muito grande com as instituições. Vocês têm um poder dentro das instituições que, às vezes, parece pequeno, mas eu diria que as instituições se apequenam quando vocês se posicionam. Né? Por quê? Porque vocês são os grandes distribuidores de financiamento de automóvel e que é uma operação extremamente relevante dentro desse mercado de financiamento de automóvel. Eu acho que, se eu posso dar uma dica aqui, por favor, não reproduzam aos meus amigos do setor financeiro, porque senão os caras vão querer me matar depois. É assim, gente, coloca isso na mesa. Aperta os homens. Aperta, porque assim, os caras têm caldo. Eu comentei há pouco, Doutor, que assim, os caras estão estocados de dinheiro. Tem dinheiro lá dentro, muito dinheiro. E o governo, nesse aspecto, tem empurrado dinheiro em cima deles, baixando o nível de compulsório. Isso cria um desconforto dentro do tesoureiro do banco, porque, o CDI do tamanho que está, não dá para emprestar, porque não rentabiliza, ele tem que ir para o risco. É só o momento que a gente está ruim, mas eles estão pressionados aí por isso. Eles terão que ampliar suas carteiras. Certo? Talvez esse momento está doido, mas vocês vão ver uma alavancagem com certeza de crédito. E, rodou o crédito, o Brasil roda. Assim, rodou o crédito, o Brasil roda. Eu vi um estudo só, fechando essa parte, é impressionante. É que não está fácil aqui, senão eu já mostrava para vocês. É impressionante a relação que existe entre crédito e desenvolvimento. Países de primeiro mundo têm de 150% a 200% do PIB dele em crédito. Nós temos um pouco mais do que 50%. Você pega os Estados Unidos, tem 200% de ativo de crédito comparado com o PIB. Então, o mundo roda em cima de crédito, certo? Os caras que hoje são os detentores do crédito são as instituições financeiras e eles estão com dinheiro. E taxa de juro baixa, Selic baixa, só tem um jeito, cara. Correr risco. Porque não dá para ganhar mais dinheiro na tesouraria com ganha com 2%. Você não ganha mais dinheiro na tesouraria. Então, os bancos, eles terão que destravar. Podem acreditar nisso, eles terão que destravar. Certo?
o mundo desaba. Desculpa, o Valdec ia comentar alguma coisa, Valdec? O que está acontecendo hoje no mercado, e isso aí eu tive com gerentes de banco e conversei, todos os parceiros financeiros foram proibidos, eles travaram qualquer operação com um lojista de automóvel. Então, não é que a Douto Veículos tem uma margem diminuída, não. Todas as operações no Brasil, desde o início da pandemia, 20 de março, eles cortaram qualquer operação financeira com o PJ de veículos. Então, isso foi me dito, não é de um banco, Santander, não é, todos os bancos. Então, eles acham que a operação com o segmento de veículos é uma operação de risco nesse momento, então, por isso, eles não querem nem abrir exceção. Mas não é todos, viu, Valdec? Eu tenho o Banco Brasil, por exemplo, que eu sou parceiro há muito tempo, eles estão atuando, estão concedendo dinheiro ainda, estão mantendo taxa de juros. Só para complementar ali, ó, o que eu tinha tomado, tá? Em alguns bancos, eles estão, cara, subindo juro, cara. Isso eu acho muita sacanagem. Não quer dar mais, tudo bem. Agora, fazer a gente pagar a conta pelos outros, isso vem acontecendo há muito tempo, né? Quando dá uma merda, a gente paga a conta pelos outros. Então, assim, ó, eles, ou tu paga agora, ou a conta garantida que tu está usando subiu. Entendeu? Subiu. Eu tinha 0,8 de juro, me botaram 1,5 agora numa conta garantida. Cara, meu score é top. Meu juro no aval é 0,8, 0,9. E aí o cara me passar agora, no meio da pandemia, não me dá mais, não renova. Os meus capitais de giro ali, ó, tu vai ter que ir pagando. Não renovamos mais as tuas linhas. E a tua conta garantida que tá tomada, ela vai para 1,5. Entendeu? Então, tipo, cara, é sacanagem, cara. É sacanagem, né? E isso que eu acho que é ruim. E a gente fica frágil daí, quando a gente tá espalhado, né? Só eu aqui, o outro lá, a gente acaba ficando frágil. Claro que a gente não pode botar a mão, né, pelos outros, né, no fogo, né, porque é complicado, né, cada um sabe de si, né, e tem muito sacanagem dentro do nosso mercado também, né, mas infelizmente eles não estão olhando, não estão pegando, botando tudo tipo farinha do meu saco, né, todo lojista é igual, é o mercado deu tranca, que nem o Valdec falou aí, né, tranca todo o crédito, né, que os outros bancos foram assim, né, cara, só o que se posicionou diferente foi o Banco Brasil aqui, dos que eu uso, né. Beleza. Duas coisas, então. A gente está chegando ao fim da live. Eu vou dar um tempo aqui para o Luiz fazer as considerações finais e se despedir. E me parece que esse assunto é um assunto que a gente deveria voltar e trazer bancos para a gente conversar. Então, a gente vai retomar. A gente estava dando um tempo porque achava que, na realidade, o mês de abril, o fim de março e o começo de abril, a gente começou as lives com os bancos. Eu acho que para a gente resolver isso, tem que trazer os bancos e botar os bancos aqui para conversar com a gente, para ouvir eles, né? Luiz, a palavra está contigo. Você faça as suas considerações finais. Muito obrigado, já te agradeço de antemão. Obrigado a vocês. Bom, pessoal, eu acho que, de fato, é um momento muito crítico para todo mundo, mas a minha percepção é que a gente está saindo desse momento, a gente vai encontrar rapidamente um novo meio. A gente precisa estar atento às oportunidades, porque no meio dessa crise tem oportunidade, né? E, óbvio, cada um dentro do seu negócio aqui tem que olhar. Eu acho que olhar com um pouco, às vezes, dar uma recuada um pouquinho e olhar um pouquinho mais distante, vocês terão uma percepção de algumas oportunidades. Entendo que nós também trouxemos nesse momento algumas formas diferentes daquilo que a gente estava habituado a fazer para conseguir fazer os 30% de venda de veículos que a gente estava fazendo, né? Vocês tiveram uma engenharia ou via os sites de veículo, ou via os WhatsApp da vida, via os relacionamentos. Eu acho que vocês tiveram aí também criatividade para se movimentar no meio disso. Eu acho que isso é um track record
vocês têm que manter, têm que olhar para isso com cuidado, porque não que vá ter uma outra pandemia, mas de fato, eu acho que tem um aprendizado que tem que existir, né? E que nós temos que aproveitar, e a vivência desse momento, ela nos trouxe esse aprendizado. Já a gente vai estar de novo com os volumes que nós tínhamos. Eu espero um final de ano muito melhor do que esse meio de ano. Acho que o ano que vem vai ser um ano muito bom para a gente, né? Acho que essa perspectiva de médio e longo prazo ela é melhor do que tem muitos cenários sendo pintados aí, né? Então, acredito que já a gente está a pleno vapor novamente. Que difícil vai ser passar o momento e trazer desse momento os aprendizados que a gente teve, né? E eu não queria estar na pele do coitado do banco que sentar aqui. Felizmente, essa parte já não me cabe mais, certo? Mas eu acho que vocês têm uma moeda na mão importante. Eu queria ratificar isso. Vocês são extremamente importantes para as instituições financeiras, de forma individual e associativa. E fechando aqui e dando um depoimento pessoal, eu já tive do outro lado e conversando com vocês do outro lado. E quando o seu Lídio vinha, certo, com essa calma, com essa sabe, jeitinho dele, né, eu me preocupava na representatividade que ele trazia, na reivindicação que ele trazia, e a gente sempre olhava isso com muito cuidado, porque sabia que vinha ali um pedido de uma classe importante para o mercado e muito importante para a gente como distribuidor de financiamento de automóveis. Então, a forma associativa é uma forma de conduzir bem essa negociação, de levar uma voz de equilíbrio, de compreensão dos dois lados. Eu tenho também plena consciência que, do lado das instituições financeiras, eles têm lá os desafios deles. Eu acho que quando a gente fala de forma associativa, a gente consegue criar melhor esse equilíbrio. E, pessoal, em meu nome, né, em nome da Tecnobank, de poder falar um pouco dos nossos negócios e interagir com vocês aqui, eu agradeço demais. É um prazer estar podendo falar com um grupo que, como eu disse há pouco, apesar de não diretamente, eu tenho certeza que nas nossas vidas a gente já se cruzou por aí. Enilson, Elídio, Siqueira e os demais, muito obrigado pela paciência dessa 1 hora e pouco que a gente ficou aqui batendo papo. Legal, Luiz, muito obrigado. Antes de passar a bola para o doutor Elídio para ele encerrar, tem 2 caras aqui na minha tela que eu estou olhando que já estão, o filme número 3 da Fenalto TV já está no ar, o link já está no WhatsApp, e o Neto e o Renato Dominici estão presentes no filme. Vocês não percam a atuação dos caras, digna de Oscar, tá? Doutor Elídio, a bola com o senhor aí. Bom, eu quero agradecer muito ao Luiz Otávio. O Luiz Otávio deu uma explanação maravilhosa, inclusive ânimo, não é? Porque quando ele fala que está crescendo agora 5% por semana, é isso, né, Luiz? É isso. Isso nos anima muito. Quem sabe vamos retomar muito mais rápido que todos imaginam. E outra coisa, você deu aí várias dicas, entendeu? Quando você fala da importância do nosso segmento, nós não temos dúvida nenhuma. Eu lembro sempre de um dos fundadores da Fenalto, né, na época, que falava que nós éramos gigantes com os pés de anão. Entendeu? E realmente o pessoal tem que saber a força que nós temos. E isso, como bem você disse, nada como uma associação forte. A associação pode chamar no seu estado, não é, para conversar com o gerente de banco ou com o diretor de banco, como também disse aí o Enilson, muito bem, de nós trazermos novamente o pessoal dos bancos que nós trouxemos no início, tá? Luiz Otávio, eu quero agradecer demais a você pela sua presença, pela parceria com a Fenalto. Você também já como falou, um grande amigo do passado, onde eu fui muitas vezes recebido por você no Itaú e também na Febraban, né? Lembra disso? Quando eu fui lá? Então, eu só quero agradecer a você. Está aí também o Cris, também, o teu parceiro
acompanhando. Muito obrigado, amigo também de velhos tempos. Agradecer o Enilson aí, a todos vocês, a todos os presidentes e a todos os convidados que participaram. A todos o meu muito obrigado e logo teremos mais algumas reuniões aí digitais. Não é isso, Enilson? Valeu, meninos. Valeu, Um abraço, obrigado. obrigado. Um abraço. Boa noite, até mais Um tarde. abraço. Valeu.